Bem, vamos começar o programa de hoje falando sobre sono. Tem aí a Semana do Sono de 12 a 18. Está aqui conosco a otorrina e especialista em sono, Maria Cláudia Oliveira, que vem justamente nos dar detalhes e novidades sobre esta característica. Doutora Maria Cláudia, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. E me parece que é a primeira vez que a Associação Brasileira do Sono realiza essa campanha em Belém, é isso? Isso. Primeiramente, obrigada pelo convite, Mauro. É um prazer estar aqui falando sobre sono, né? É a primeira vez que nós conseguimos organizar a campanha toda, né, da Semana do Sono. Essa campanha ocorre em mais de 30 cidades ao redor do Brasil todo. E aqui em Belém vai ocorrer do dia 12, não só em Belém, em várias outras cidades, do dia 12 ao dia 18 de março. E é uma semana de conscientização sobre a importância do sono e também sobre a importância de se saber quais são as patologias que podem ser desenvolvidas em função do mau sono e a repercussão física e psicológica disso tudo. Bem, normalmente se diz que para ter uma boa vida basta uma boa alimentação e exercício físico, atividade física, né? É verdade. E agora eu estou vendo que vocês já estão introduzindo o sono no mesmo grau de importância da alimentação, não é isso? O sono tem sido, sempre foi, na verdade, uma área de muita curiosidade, né? Desde a antiguidade. Mas, nos últimos anos, tem se estudado cada vez mais quais são as funções primordiais do sono e quais são as repercussões da sua privação nos diversos órgãos. Mas isso é mais ou menos recente, né, doutora? O sono era equiparado ao preguiçoso. Deus ajuda quem cedo madruga. Pois é. Quem não madrugar tão cedo, Deus não vai ajudar. Esse tipo de coisa. E hoje a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Né? É verdade. O sono, ele vem como especialidade médica, ele é bem recente, Mauro. Por exemplo, a Associação Brasileira do Sono, ela foi fundada inicialmente como Sociedade Brasileira do Sono em 1985. É uma bebê, né, perto das outras associações de diversas especialidades que existem há muitos e muitos anos. O sono começou a se desenvolver mais como ciência e como métodos de diagnóstico, tudo, a partir dos anos 60. Né? Então, é muito recente. Mas, apesar de jovem, ele representa um papel bastante importante na nossa vida. Nas mais conhecidas repercussões do mau sono. Do mau sono, vamos lá. Talvez a mais conhecida e mais impactante é a apneia. A apneia é uma patologia em que você tem uma privação de sono, porque cada vez que você faz um episódio de apneia, você tem os microdespertares, a superficialização do sono. Então, o seu sono ele fica sempre fragmentado. Você não superficializa, não aprofunda o sono. É uma defesa do organismo, porque quando você aprofunda o sono, você tem o relaxamento muscular e aí aumenta a apneia. Então, você fica fazendo aquele sono superficial e entrecortado. A repercussão diurna, entre várias outras, a mais conhecida é a sonolência. É aquela pessoa que está na sala de espera, dorme. Está na frente da televisão, dorme. Dorme até dirigindo quando o sinal para. Aliás, um dos aspectos da privação de sono é o aumento de acidentes automobilísticos e de trabalho também. Durante muito tempo, essa pessoa foi vista como um preguiçoso, né? Encosta e dorme, não tem vontade de fazer nada, tudo. Com o avançar dos métodos diagnósticos, em que a gente conseguiu monitorar o sono desse indivíduo, é que a gente foi aprendendo o que estava acontecendo. Doutora, é um hábito nosso em função do clima, muito ocorrências em vários outros países em função do clima, que é a sesta, mesmo que ela seja rapidazinha. O que é que... Ela é benéfica, Isso. Desde que ela dure de 30 a 40 minutos.
porque mais que isso, ela vai interferir no início do sono da noite, vai aumentar a latência do início do sono. Então, essa cesta ela tem que ser curta e ela é muito benéfica, né? Tem estudos mostrando que indivíduos que têm esse hábito acabam tendo um desempenho cognitivo, de concentração, de relação interpessoal, no sentido de humor, melhor, concentração. Então, ela é benéfica, desde que curtinha. Desde que curta, mas que no mínimo tenha de meia hora a 40 minutos, né? Não mais que isso. Até as empresas poderiam incentivar algo mas parecido. em muitos países... Sim, no México é famoso, na Itália. Na Itália, né? Fecha tudo. Fecha tudo. Você quer almoçar em algum lugar na hora da siesta, né? Isso, acabou. A nossa cultura ainda é problemática com referência a isso. Nos países desenvolvidos, os aeroportos fecham meia-noite e reabrem às 6 da manhã. Não é hora para dormir. Aqui, o maior movimento de Valdecans é justamente na madrugada. Pois é. É todo o inverso. É todo o inverso. A pessoa viaja de madrugada, chega no seu destino sonolenta, não resolve seus problemas, sente dor de cabeça. Cansaço, né? Além disso, além dessa questão cognitiva, vamos dizer, de atenção, concentração, cansaço, a privação de sono, Mauro, ela também está relacionada, a privação crônica de sono, ela está relacionada com maior tendência à depressão, ao Alzheimer, à obesidade, né? Então, você vai criando uma população privada... Quer dizer que dormir emagrece. Dormir emagrece. Pelo menos a pessoa para de comer durante o dia. Não, mas existem, durante o sono, um hormônio que é a leptina, ele é liberado durante o sono. E a leptina é o hormônio da saciedade, né? Então, quando você fica privado de sono, você diminui a liberação de leptina e aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Então, você tem fome. Doutora, nas várias fases da vida vai mudando mais ou menos o horário e a necessidade de dormir ou não. O bebê, por exemplo, acorda muito cedo e assim por diante, não é? Uhum. O adolescente já quer acordar bem mais tarde. Eu vejo que na campanha de vocês estão tentando até que as escolas mudem o horário de início de aula. Ainda tem gente começando aula às 7 horas da manhã. Não é? Verdade. Finge que dá aula, o aluno finge que aprende e é um fingimento generalizado. E depois a gente vai ver nos níveis educacionais as notas, lá embaixo, né? O idoso, ele também dorme muito pouco. Né? Ele acorda muito cedo, assim por diante. Então, eu queria que a senhora explicasse nas fases da vida como é que funciona o sono. Tá. Então, assim, o recém-nascido, ele dorme cerca de 18 horas por dia. Ele necessita de muitas horas de sono. Ele está em um total crescimento, em um amadurecimento neurológico muito grande, né? Conforme vai se passando os meses, por volta de 6 meses, essa necessidade de sono vai diminuindo para 13, 14 horas. E ele, até 1 ano de idade, 2 anos, a criança ela tem um sono polifásico, ou seja, ela tem períodos de sono e períodos acordados. Período de sono e período acordado. Por volta de 5 períodos assim. À medida que vai amadurecendo, ela vai agrupando maior o período de sono e o período em vigília. Então, esse sono vai se organizando da forma como a gente conhece. Mas, ainda assim, ela vai precisar dos cochilos durante o dia, né? Até que chega por volta de 8 anos de idade, em que a criança precisa dormir mais ou menos 12 horas por noite, né? O adolescente é uma fase crítica. Por quê? A criança, ela vem de um cronotipo que a gente chama matutino. Ela é basicamente matutina, ela dorme cedo e acorda cedo. Isso se não houver interferências externas extremas, né, que a gente pode conversar depois sobre isso. Mas o adolescente, ele começa a mudar esse padrão para um padrão vespertino, é fisiológico. Ele começa a ter uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Somado a isso, ele continua tendo uma necessidade de número de horas, de quantidade de sono de 10 horas. Tá? Então não é que ele seja preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso. É fisiológico. Ele precisa dormir, ele está numa fase de crescimento muito grande. É durante o sono que é a liberação do hormônio de GH, o hormônio do crescimento, né?
ele está no estirão puberal, então ele precisa dormir, né, para ter toda a energia para esse crescimento. Por outro lado, ele é ele está entrando numa fase mais vespertina, só que ele continua tendo que acordar muito cedo. E aí, com uma demanda escolar, porque é época de vestibular e tudo mais, muito grande. Somado a isso, tudo isso é fisiológico, né? Somado a isso, o que a gente tem hoje em dia é um acesso a eletrônicos muito fácil. Hoje em dia, quase não existe um adolescente que não tem um celular, né? E aí você vai dormir achando que o seu filho está dormindo e você entra no quarto 2, 3 da manhã, ele está lá conectado. Ainda põe o celular embaixo do travesseiro. Fingindo que ninguém está vendo, né? Isso é muito ruim. E assim, as casas, os apartamentos, eles cada vez são menores, né? Então, cada vez a gente acopla mais coisa dentro dos cômodos. Então, dentro do quarto do adolescente, ele dorme, ele tem a mesa de estudo, ele tem um computador, ele tem os jogos eletrônicos, ele tem os brinquedos da infância, quer dizer, ele tem 1001 estímulos para ficar acordado. E quase nenhum estímulo para dormir. E esses eletrônicos, eles têm um comprimento de onda muito semelhante da luz solar. Então, quando esse comprimento de onda entra pelos nossos olhos, vai lá na retina e estimula o núcleo supraquiasmático, o nosso cérebro entende que aquilo é um comprimento de onda de luz solar, que está dia. Então, o que ele faz? Para a liberação de melatonina e de todos os hormônios que estavam diminuindo para iniciar o sono, e inicia um processo de vigília. Então, você retarda o início do sono. Então, você junta uma fase em que você é vespertino, em que você tem necessidade de dormir, em que você tem uma demanda escolar muito grande e que você não dorme. Então, assim, é uma fase crítica. Existem estudos mostrando que 60% dos adolescentes são privados de sono. Bem, aí vem a fase adulta. Sim. A fase adulta a gente volta para a característica matutina. Mas a gente ouve falar muito que há necessidade de dormir 8 horas por dia. Eu lhe pergunto, essa quantidade de hora, ela não pode ser substituída por uma quantidade menor, mas mais intensa, com melhor qualidade? Os dois fatores são importantes, a quantidade e a qualidade, tá? O que se sabe é que tudo tem uma curva de Gauss, né, Mauro? Então, assim, esses estudos mostram uma tendência média. A média de um adulto é de dormir por volta de 8 horas, tá? Então, essa é um número, vamos dizer assim, clássico dentro da medicina do sono. Porém, não adianta nada você dormir 8 horas e ter patologias que fragmentam o seu sono, tá? Não é interessante também você dormir menos horas, mesmo que não tenha patologia fragmentando o sono, mas se você precisa de mais horas. Existem nos extremos os pequenos dormidores e os grandes dormidores. O que são os pequenos dormidores? São aqueles que com 5 horas de sono, eles estão bem. Se sentem bem. Se sentem bem. Principalmente o idoso. O idoso passa por aí. Porque o idoso é fisiológico. O idoso ele vai diminuindo o número de horas que ele precisa dormir. Ele vai ficando mais matutino e diminui o número de horas. Por outro lado, existem os grandes dormidores, que precisam de 10 horas de sono. Não é a maioria da população. Sim, então, cada caso é um caso. Daí a necessidade de, assim, sempre... antes de iniciar qualquer medicação, que fulano toma, o outro toma, eu vou fazer isso, não sei. É importante você passar por uma avaliação especializada, né? A gente precisa traçar qual é o seu cronotipo. Você é matutino, você Doutora, é vespertino? É muito grande hoje a reclamação de gente que tem mau sono em função de medicação. Sim. Por outro lado, muito poucos médicos dão essa devida atenção. A gente ouve falar, eu vou lhe receitar um antibiótico, você tem que dar uma garantia aqui para o estômago, tome isso aqui. Mas ninguém diz, olha, isso aqui vai afetar teu sono. Isso aqui tu não pode tomar à noite porque pode afetar o sono.
Então, essa conscientização da Semana do Sono inclui também os profissionais de saúde? Sim, com certeza. Inclui os profissionais de saúde, e a gente está chamando não só a população, mas todos os profissionais. E, assim, nos últimos anos, nos congressos das diversas especialidades, não só, eu digo assim, não só a especialidade médica, na área de saúde em geral, o sono tem ganhado espaço cada vez maior. Então, na área da pneumologia, da cardiologia, de reumatologia, da nutrição, educação física, né, porque o sono está diretamente relacionado com o ganho de massa muscular, com o desempenho, com o rendimento, né? Então, na área da psiquiatria, então o sono, ele tem, as informações têm chegado nas diversas áreas. O que se leva à conclusão que esses voos noturnos pela madrugada deveriam voltar a ser bem mais baratos, porque eles privam do sono, não é verdade? Privam do sono. E, por outro lado, o piloto e o copiloto e toda a tripulação precisam de uma assessoria nesse sentido. Porque hoje... Todos os profissionais que trabalham à noite. Sim. Né? Hoje, nós temos dados que 20% da população mundial é trabalhador de turno. Ou seja, trabalha à noite, né? E não recebem informações do que se deve fazer com isso. Então, ele vai trabalhar, ele volta para casa e não sabe como lidar. Doutora, né? O que ocorrerá nessa Semana do Sono? Bom, na Semana do Sono, Mauro, o foco específico, né? A gente tem um foco específico e o foco para o público em geral. O foco específico é o público adolescente, né? Que vive nessa fase de muitos conflitos em todos os sentidos, né? Então, a semana vai dar um grande gás ao adolescente. Vai explicar que ele não é preguiçoso, ele apenas, fisiologicamente, ele precisa dormir mais. Precisa dormir mais, ele precisa se organizar, ele precisa planejar. E a família, hábito é sono, hábito é treino. O adolescente não muda o treino sozinho, não muda o hábito sozinho. A criança não muda o hábito. Mas daí a família teria que passar pelas escolas também, sim, não é? Nós vamos nas escolas, né? A gente já tem aí programado um bate-papo interativo e também uma avaliação com questionários para a gente ter dados de pesquisa em 2 escolas aqui, inicialmente em 2 escolas aqui, e também a gente vai ter uma ação para o público em geral, falando dos diversos distúrbios do sono. Como é que deve ser um quarto ideal? Como que é Mas um quarto? Isso são eventos que precisam de convite, inscrição? Não. O das escolas é fechado, né, para as escolas. Mas no final de semana, nos dias 17 e 18, a gente vai ter uma ação no shopping, e aí essa ação é aberta. E nós vamos ter bate-papo com especialistas. Muito interessante, já que os arquitetos mostram o quarto ideal com base na arquitetura, que vocês, profissionais do sono, poderiam mostrar o quarto ideal baseado na qualidade do sono. Mas a gente está deixar o celular na porta. A gente está finalizando uma parceria aí, a gente quer montar no shopping um quarto ideal. Mas se a gente não conseguir montar, vai ter lá profissionais capacitados que vão explicar como é que deve ser um quarto saudável, vamos dizer assim. Olha, parabéns, doutora Maria Cláudia Oliveira, por esta Semana do Sono, por essa preocupação, por essa divulgação, já que nós 2 aqui acabamos chegando à conclusão que até os profissionais de saúde precisam se conscientizar. Sim, com certeza. Isso até sem ter essas informações técnicas, só de observar os países mais desenvolvidos, a gente chega a essa conclusão. A importância que eles dão. Hora de dormir é hora de dormir, não é? Nós aqui ainda achamos que somos mais espertos, que a gente tem que ganhar dinheiro 24 horas. Tem aquela ideia de que o workaholic que é o tal, que é o bom. Mal sabe que o raciocínio dele está diminuído, eu que ouço a concentração, falar tanto, a memória. Eu vou de madrugada numa reunião na cidade tal e volto à noite. Quer dizer, imagina a qualidade dessa reunião e tudo mais. E a longo prazo, né? É verdade, vai acumulando esses profissionais da noite, de modo geral. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada e boa sorte no evento. Muito obrigada, eu que agradeço. Logo depois do intervalo, o fotógrafo